Então, vamos fazer uma revisão aí bem rápida sobre o tema sobre ângulos, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que é um ângulo, né? O que são ângulos? O ângulos é quando é uma região de duas semirretas de mesma origem. Essas semirretas são os lados dos ângulos e a origem delas é o vértice. Como assim? Digamos que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, que eu tenho duas semirretas, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho uma semirreta, que eu vou colocar o ponto A. Aqui eu tenho outra semirreta aqui, que eu vou colocar o ponto P. E aonde lança o vértice, aqui lança o ângulo, eu tenho aqui, vou colocar o vértice, o V, ponto V. Então, quando eu tenho duas semirretas e acontece esse espaço aqui, esse espaço que tem aqui a gente chama de ângulo. Essa região a gente chama de ângulo, que há entre essas duas semirretas, ok? E esse ponto aqui, essa voltinha aqui que tem do ângulo, a gente chama de vértice, tá bom? Então, vamos lá, primeiramente, então, a gente já sabe o que é ângulo, a gente vai agora denominar esses ângulos. Quando eu tenho um ângulo aqui que dá uma volta inteira, eu chamo esse ângulo de volta inteira de 360 graus, ok? Agora, quando o meu ângulo for a metade, que eu chamo de meia lua, meia volta, eu chamo esse ângulo de ângulo raso. Ele vale a metade de 360. Então, a metade vai dar 180 graus, que eu chamo de ângulo raso. E eu chamo de ângulo nulo quando ele é 0 grau, ok? E também eu tenho outros valores, que são os ângulos notáveis, ângulos que são bem conhecidos. O ângulo, quando é aquele ângulo que eu tenho as duas semirretas aqui e ele forma um quadradinho aqui no meio, quadrado, eu chamo esse ângulo de ângulo reto, que ele equivale a 90 graus, ok? Eu chamo também um ângulo de agudo quando ele é menor que 90 graus. Por exemplo, digamos que eu tenha um ângulo aqui, dessa maneira aqui, duas semirretas, e eu tenho esse ângulo, digamos que ele vale 40 graus. Aqui eu tenho o vértice V. Então, ele não é menor que 90 graus, ele não vale 40 graus, então eu chamo esse ângulo de ângulo agudo. Eu também chamo outro ângulo, deixa eu apagar aqui, eu vou chamar o ângulo que ele é menor que 180 e maior que 90 graus, eu vou chamar esse ângulo de obtuso. Esse ângulo obtuso, ele é deixa eu voltar aqui. Ele é menor que 180 graus e maior que 90. Digamos que eu tenho esse ângulo aqui sendo 110 graus. Ele é um ângulo obtuso, ok? Então, vamos agora para ângulos congruentes. Ângulos congruentes são dois ângulos da mesma medida. Eu chamo de ângulos congruentes quando são ângulos da mesma medida. Então, por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, esse ângulo aqui, também de 60 graus, ele é um ângulo congruente, porque ele tem a mesma medida, ok? Submúltiplos do grau. Submúltiplos do grau, no caso aqui seriam, que eu chamo de grau, né, já que é submúltiplo, minuto e segundo. Vou colocar só segue, ok? Então, se eu quero saber como transformar grau em minuto, eu vou pegar esse grau e multiplicar aqui por 60, tá? Por que multiplicar por 60? Eu vou te explicar já já. Se eu quero transformar minuto em segundo, eu vou multiplicar o minuto por 60 para transformar em segundos. Mas se eu quiser fazer o inverso, se eu quiser mudar o segundo para minuto, então eu faço a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, né?
Então, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar minutos em graus, eu vou dividir o minutos em 60. Por quê? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 63 segundos, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho 60 segundos mais 3 segundos, correto? Sendo que esses 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto. Então, eu transfiro esses 60 segundos aqui para 1 minuto. Então, ao certo, eu vou ter 1 minuto e 3 segundos, ok? Então, vamos aí para operações com medidas de ângulos, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Nas operações, eu vou ter operações iguais a operações normais que eu tenho na matemática, só que eu vou utilizar minutos, segundos, graus. Então, por exemplo, vamos começar com a adição. A adição dessas medidas de ângulos, eu tenho aqui um exemplo, 2 graus, 25 minutos e 28 segundos. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Digamos que eu quero saber qual, para eu representar um grau, eu represento com essa bolinha aqui elevada, que a gente chama de grau. Para representar minutos, eu represento com uma vírgulazinha aqui em cima, ó, ok? Uma aspa bem pequena aqui, tá? Para representar em segundos, eu represento em 2 aspas. No caso ali, 28 segundos, beleza? Aí eu vou querer somar essas medidas com 1 grau, 40 minutos e 35 segundos. Eu vou querer somar, ok? Então, vamos lá. 28 mais 35 vai dar exatamente 63 segundos. 25 mais 40 é 60 e vai dar 65 minutos. E 2 mais 1 vai dar 3 graus. Observa o seguinte, que esse 63 aqui ultrapassou os 60 segundos que eu tinha falado com vocês, que não pode ultrapassar. Se ele ultrapassou os 60 segundos, você concorda comigo? 63 é a mesma coisa. 60 mais 60 mais 3, 60 segundos mais 3 segundos. Eu não falei com você também, que 60 é a mesma coisa, não é a mesma coisa que 1 minuto. Então, 60 é a mesma coisa que minuto. Isso é a mesma coisa que um minuto. Esse 3 segundos, esse 3 eu vou representar ele aqui. E esse 1 minuto vai passando lá para outro minuto. Só que você observando, esse 66 também ultrapassa os 60 minutos. Então, se ultrapassa, vocês concordam que 65 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 5 minutos? E que 60 minutos é a mesma coisa que 1 grau? Então, esse 1 grau, eu vou passá-lo lá para 1 grau. Então, vamos somar aqui. Se aqui sobrou 5 minutos, com mais esse 1 minuto aqui dos segundos, vão dar 6 minutos, né? Então, aqui no total vão ser 6 minutos. E agora, em grau, eu vou somar com aquele 1 grau que sobrou do minutos. Então, 3 mais 1 vai dar 4 graus. E finalizo aqui. Então, só fazer uma adição, porque eu não posso não pode ultrapassar 60 segundos e não pode ultrapassar 60 minutos. Se ultrapassar, eu vou pegar aquele 60, transformá-lo em minutos ou em graus, e o que restar do 60, eu vou colocá-lo aqui, ok? Então, vamos agora para a subtração. A subtração é bem parecida também. Não tem passar, e se faltar para eu subtrair, eu vou colocar. Como assim? Subtração. Na subtração, eu vou dar um exemplo aqui. 20 graus, 16 minutos e 60 segundos. 12 segundos, 5 minutos
e 13 graus. Vou subtrair, ok? Então, vamos lá. 60 menos 12 é equivalente a 48, tá? Perdão, opa. Eu fiz aqui, ó. Aí fica muito fácil. Vamos lá. Ó, digamos que eu não tenha segundos. E eu tenho que subtrair desse valor aqui 12. Se eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Se eu não tenho, eu vou ter que pedir emprestado como se fosse uma subtração normal, certo? Então, como que eu tenho que fazer? Eu vou pegar emprestado aqui com o coleguinha do lado. Então, esse 16 minutos, eu vou emprestar 1 minuto para cá. 1 minuto vale quanto? 60 segundos. Então, vou emprestar 60 segundos, que é a mesma coisa que 1 minuto. Então, se eu emprestei 1 minuto aqui do 16, então esse 16 já vale 15 minutos, beleza? Então, vai ficar 60 menos 12, agora sim dá 48 segundos. 15 menos 5 equivale a 10 minutos e 20 menos 13 equivale a 7 graus. Finalizei a minha subtração, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos para a multiplicação. A multiplicação e a divisão é muito parecido também. Vou fazer a multiplicação e a divisão vocês só vão dividir da mesma maneira, com a mesma ideologia da multiplicação, tá? Só que é a divisão. Multiplicação. Então, digamos que eu tenho aqui 36 graus, 28 minutos e 30 segundos, vezes 3, tá? Eu quero o triplo aí desse valor. Aí, como eu vou multiplicar? Vou multiplicar 3 vezes 30 é 90 segundos. 3 vezes 28 equivale a 84 minutos. E 3 vezes 36 equivale a 108 graus. Pronto. Mas lembra que eu falei com vocês que eu não posso ultrapassar 60? Se eu não posso ultrapassar 60, 90 segundos é a mesma coisa que 60 segundos mais 30 segundos. E esses 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, eu vou colocar o que restou aqui, que é o 30. Vou colocar 30 segundos aqui. E esse 1 minuto eu vou guardar, ok? Observa que aqui no 84, ele ultrapassou os 60 minutos. Se ele ultrapassou os 60 minutos, então 84 equivale ao quê? 60 minutos mais 24 minutos, ok? Só que esse 24 aqui, eu vou somá-lo com 1 minuto que eu peguei dos segundos. Então, vai ser 25 minutos. E esse 1 minuto aqui, 60 segundos, equivale a 1 grau. Então, esse 1 grau que restou, eu vou somar com 108. Então, vai dar 108 com mais 1 grau, 109 graus. E finalizei aqui a multiplicação. A divisão vocês vão fazer a mesma coisa, só que vão dividir. Então, se vocês vão dividir, não pode ultrapassar, vou dar emprestado aí o valor para minutos e graus, tá bom? Então, vamos aí para a próxima. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Os ângulos consecutivos tem o mesmo, ele vai ter o mesmo vértice e um dos lados iguais, semelhantes. Por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, ó, o vértice, digamos que o vértice é o V, eu tenho essas 3 semirretas aqui, aí eu tenho aqui o ângulo com lado A, o ângulo com lado C, vou colocar o C aqui, e esse aqui o B. E aqui eu tenho meus 2 vértices, tá? Como que eu sei que ele é um ângulo consecutivo? Para saber se ele é um ângulo consecutivo, ele tem que ter o mesmo lado, ele tem que ter um dos lados em comum e o vértice em comum. Então, digamos que eu tenho um ângulo aqui, ó, AB, o V, que é o vértice. Ah, esqueci uma coisa de falar para você. Quando eu tenho esse chapéuzinho que a gente chama aqui, o acento, que é o acento circunflexo, eu estou dizendo que o ângulo está nesse vértice, tá? Então, o ângulo, nesse caso aqui, está no V. Então, eu tenho um ângulo AVB. E aqui, ó, eu tenho outro ângulo, BVC. Então, eu tenho o ângulo BVC.
VC. Eu tenho um lado B e eu tenho um lado C. Eles são ângulos consecutivos, por quê? Porque se você analisar aqui comigo, eles têm o mesmo vértice? Tem. Aqui o V e aqui o V. Tem o mesmo vértice. Eles têm um lado em comum? Tem. Aqui não tem B e aqui também não tem B? Então, eles têm o mesmo lado em comum. Então, eu chamo esses ângulos de ângulos consecutivos, ok? Agora, ângulos adjacentes. Eles são ângulos adjacentes quando dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Uai, como assim? Então, bora aqui. Nesse mesmo ângulo que eu mostrei para vocês. Não sei nem porque eu apaguei. Então, aqui eu tenho esses ângulos. A, o B e o C. E aqui eu tenho o vértice V e os ângulos aqui. Beleza? Pronto. Aí eu quero saber se os ângulos são adjacentes ou não. Para ser adjacente, eles são consecutivos. Então, eles têm um lado em comum e o mesmo vértice. Só que a diferença é que eles não possuem internamente pontos em comum. Então, se eu pegar aqui o ângulo AOB, então vamos pegar aqui, ó, A, vou pegar o ângulo, vou colocar o O, né? Como O, eu coloquei O, digamos que aqui o vértice seja O, AOB, tá? Esse ângulo aqui. Aí eu vou pegar o outro ângulo aqui, BOC, BOC. Observem o seguinte, esses dois ângulos aqui, ó, ele tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esse ângulo AOB, se eu for separá-lo, ele está aqui, ó. AOB, certo? Agora o outro ângulo BOC. Então, vou pegar aqui, ó. BOC. E o ângulo dele aqui. Observem que eles têm o mesmo vértice, o O. Então, ele tem o vértice O, tem o vértice O. Beleza. Eles têm um dos lados em comum? Tem. O B, né? Aqui, tem o mesmo lado em comum, o B. Mas eles têm pontos internos em comum? Não. Por quê? Aqui ele tem um ângulo e aqui ele tem um outro ângulo. São separados, eles não têm o mesmo vértice. Eles não têm o mesmo aqui, tá vendo? Então, eles são adjacentes. Eles não seriam adjacentes se eu pegasse o ângulo AOC, tá? Aqui, ó, AOC, e o ângulo deixa eu botar AOB, por exemplo. Então, se eu pegasse o ângulo aqui AOB, por quê? O ângulo AOC é tudo isso daqui, tá vendo? AOC. E o ângulo AOB é só esse ângulo aqui, ó. Mas, então, ele tem um ponto em comum, ele tem um ponto interno em comum. Ele tem um ângulo, esse ângulo aqui, porque ele não pega todo. Então, esse ângulo não seria adjacente, ok? Então, vamos lá para ângulos complementares e ângulos suplementares. Quando eu falo em ângulos complementares, eu falo em complemento, que vai complementar o outro. Então, quando eu falo em complementar, digamos que eu tenho aqui um ângulo, tá? Esse ângulo aqui, e ele é dividido aqui no meio. Então, eu tô dizendo que cada lado aqui vale 45 graus e aqui, ó, vale também 45 graus. Se aqui, ó, cada lado vale 45 graus, antes de a gente falar sobre complementar, você tá vendo aqui essa semirreta aqui? Essa semirreta que corta os dois ângulos, e essa semirreta corta o ângulo em dois ângulos semelhantes, congruentes. Quando eu falo congruentes, são ângulos com o mesmo valor. Então, essa semirreta eu chamo de bissetriz, tá? A semirreta que corta o ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, eu chamo de bissetriz. Então, quando eu chamo de ângulos complementares, é quando a soma dos dois ângulos formam o ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos aqui de 45 graus, se eu somar der 90, vai dar ângulos complementares, ok? Então, mais um exemplo. Se eu tiver um ângulo aqui, deixa eu botar aqui. Se eu tiver um ângulo aqui,
esse ângulo. E aqui, digamos que seja 30 graus. E esse daqui tenha 60 graus. Vocês concordam comigo? Se eu somar 60 com 30, não vai dar 90 graus? Então, um está complementando o outro. Então, eu chamo de ângulos complementares. Agora, a gente vai para ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos que eu somar os dois ângulos vão dar o valor de 180 graus. Então, eu tenho qual é o valor de 180 graus? Então, digamos aqui, ó, que eu tenha esse ângulo e esse ângulo. E aqui minha outra semi-reta. Digamos que eu tenho esse valor aqui 110 e aqui eu tenho 70 graus. Você concorda que se eu somar 110 e 70 vai dar o total de 180 graus? Então, se eu pegar esses dois ângulos e somar e dar 180 graus, então ele é um ângulo suplementar. Ângulos suplementares, ok? Outro exemplo, eu tenho um ângulo aqui, uma semi-reta que corta esses dois ângulos. Ela não vai ser uma bissetriz, porque ela não está cortando um ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos congruentes, então não é uma bissetriz, tá? Essa semi-reta aqui cortando. Eu tenho um ângulo de 50 graus e outro ângulo de 130 graus. Somar esses dois ângulos vão dar 180 graus, então vai ser ângulos complementares. E para finalizarmos aí a revisão do que a gente já passou, vamos para ângulos opostos do vértice. Ângulos opostos do vértice é quando eu tenho duas semi-retas, tá? Essas duas semi-retas, quando cruzadas, elas formam um vértice. Esse vértice em comum, tá? E estão formando ângulos opostos, tá vendo, ó? O ângulo oposto. Só que ele é oposto pelo vértice, porque tá vendo essas duas semi-retas se cruzando? Então, quando eu falo isso, eu chamo de ângulos opostos pelo vértice. E quando eles são ângulos opostos pelo vértice, também chamado de OPV, abreviação, eles têm o mesmo valor. Eles são congruentes. Então, se esse ângulo aqui vale 40 graus, logo, esse ângulo também vale 80 graus. Então, se esse ângulo vale 40 graus, vocês observem o seguinte, essa semi-reta aqui, ó. Essa semi-reta aqui, se eu somar com essa daqui, não vai dar 180 graus? Não vai dar meia volta? Vai dar um ângulo raso, não vai? Então, se aqui vale 40 graus, se eu somar esse lado aqui, vai dar um ângulo suplementar. Então, para ser um ângulo suplementar, aqui tem que valer 140 graus. Então, para finalizar, se aqui vale 140 graus, aqui eu tenho um vértice. Então, esse ângulo formado aqui, ele é um ângulo oposto pelo vértice. Então, se aqui vale 140 graus, finalizo dizendo que esse ângulo também vale 140 graus. Isso é tudo, pessoal.